maneira diferente de fazer a limpeza das ruas de Montenegro. Fazer o mesmo, como todos estão fazendo, todas as administrações que passaram fizeram, vai se colher o mesmo e rigorosamente o mesmo resultado. E aí eu faço uma comparação. Eu comparo como era cortado o mato de acácia no passado, a base do machado. Depois, então, se evoluiu para motosserra. Há situações, conforme o tamanho da área, hoje já tem o Ari sabe até melhor do que eu, é um caminhão, né, vai lá, um trator, que ele corta, né, corta a base, corta aos pedaços e joga no caminhão. Quer dizer, veja a evolução. Se a gente vai olhar assim a questão da ordenha, né, ordenha das vacas, como era antes? Ela era manual. E aí eu tenho uma lembrança, né, que até uns 11 anos meu avô tinha um tambo de leite e a gente tirava manualmente. Ela lavava, né, uma aguinha morna, lavava as tetas e aí manualmente puxava. Algumas eram mais difíceis de tirar, outras mais... enfim. E com o tempo se passou para a ordenha mecânica. Aliás, comercialmente é inviável hoje pensar na ordenha manual. E até sanitariamente, tem mais até esse detalhe aí. E como é que era feito... a massa para fazer o reboco ou para sentar tijolos, alicerces? Como é que era feito? Era uma caixa de madeira construída ali e era com a pá ou com a enxada, ia lá e fazia. Dorinho, tu trabalhou nessa área, não era assim? E depois então veio o quê? A betoneira, e tu não vê mais essas tais de caixa aí. A betoneira toma conta, né? Por quê? Exatamente. Conforme a dimensão, conforme o tamanho da área construída, principalmente a parte, chama de a chapa, né? Fazer a chapa. Hoje tu contrata um caminhão betoneiro para fazer. Até porque tu nem encontra mais nem a quantidade de gente que é preciso para fazer aquele trabalho ali. 10, 15 horas, assim, bom, agora eu vou lá, nem encontra mais, né? Para fazer esse movimento. E assim a gente podia citar N exemplos da vida, né, das situações aí. Pois bem, o que a gente vê na varrição das ruas da nossa cidade? Como é que é feita a varrição? Vai lá um senhor, uma senhora, uma vassoura, vai varrendo e vai juntando. E é isso aí, são meia dúzia de ruas que são atendidas. Vamos pegar em Montenegro, um exemplo. A Bruno de Andrade ali, a parte mais central, né? Vai até talvez aqui até a rota do presídio, até Veíbulo até o Polivalente. Depois nós temos aqui a Ramiro Barcelos, a Capitão Cruz, Capitão Porfírio, João Pessoa, Oswaldo Aranha, um trecho da Oswaldo Aranha, não é todo ele, Sansumon, e deu, né? E aí nós vamos olhar assim, como é que estão as nossas ruas? E não é de agora, não é dessa administração, vem de há muito tempo. As rotatórias, rótulas, como é que estão? Tomada da areia e da pequena, da britinha ali. E aquilo vai sujando, dá uma má impressão, é ruim, e dependendo do tempo que está lá e a camada, já começa a criar o quê? Uma gramínea, porque ela tem não brota do solo, brota sobre a camada de areia que foi se acumulando. E aí tu pega a via 2, por exemplo, desce pela via 2, tu vai olhar assim, nós temos as laterais,
cordão de cada lado, e ainda mais o canteiro central que também tem, né? E aí tu vai pela Juvenal Alves de Oliveira, pela Campos Neto, tu vais aí pela Hans Waldmann, vai pela Oswaldo Aranha em direção à Antártica, e tu pega a Buarque de Macedo, Flores da Cunha, enfim, Bento Gonçalves, N ruas que não são atendidas. Então vejam bem assim, ó, vamos dizer assim, mas é uma cidade grande, é capital. Sim, isso é só um exemplo, mas adaptável à nossa realidade, isso é importante. Porque o que nós temos hoje? O serviço que é feito manualmente hoje, ele não alcança, são mínimas ruas que são alcançadas, e dentro dessas próprias ruas, trechos que não são os totais, não são as completas. Vamos pegar aqui a Bruno de Andrade, vereador Tuxo, que vai do centro para a Grande, o lado oeste, passando pelo Alto Morro. Pode ver. Não é feito o trabalho de uma limpeza, não é feito. E aí tu vais ali na confluência com a Balduino Rambo, que é a rua que vai até liga com o Ernesto Pope, não é feito o trabalho. E não existe condição da administração fazer um trabalho somente manual. Não vai ter, não teve, as outras não fizeram, e nenhuma vai fazer só com a questão manual. Precisa realmente, nós vimos esse último, depende do equipamento, mas ele se paga, vereador. Permite uma parte, vereador? Claro. Obrigado pela parte. Eu acho que todos nós estamos lembrados que no primeiro mandato do prefeito Percival, se não me falha a memória, em 2007, foi feita uma experiência de alguns meses de uma limpeza mecanizada no centro de varrição, igual ao primeiro modelo apresentado aqui. E havia um contrato com a empresa Conesul, se não me falha a memória, e a reclamação da comunidade foi muito grande com relação à atuação desse equipamento. E no centro ele começava às 5 da manhã, porque, em função do pó que levanta, da forma como ele limpa, e também do barulho muito alto, e tinha que fazer de manhã antes dos veículos entrarem na parte central. E me lembro muito bem disso. Isso durou alguns meses e teve que retirar pelas inúmeras reclamações da comunidade. Não foi possível continuar esse trabalho naquele momento. Talvez hoje, num outro momento, mas já tivemos essa experiência aqui em Montenegro e ela não foi positiva nesse sentido. Obrigado. Que à frente dela vai o quê? Vai indo um bico de água jogando, molhando, para o quê? Exatamente para evitar o pó. E nesses exemplos que se viu ali, né, não se via poeira, por exemplo. Por quê? Porque a frente vai exatamente umedecendo exatamente para evitar a poeira. Esse é o objetivo. Umedece, né, exatamente para evitar a grande poeira. Então, o que nós citamos? Esse tipo de exemplo cita do Renato, era mais na área central. Agora, as outras áreas, a Avenida Juvenal, a Avenida Júlio Renner, a Avenida lá que vai para a Unisc, por exemplo, são, digamos assim, a Hans Waldmann, a própria Ernesto Pope, também a do Aeroclube, Silão Rosa, são vias possíveis, por exemplo, só para dar como exemplo, possíveis e necessárias de receber. E o que dizer das rotatórias, das rótulas? Então, assim, nós temos que avançar. Se os outros municípios avançaram, se isso acontece, por que não pode acontecer aqui? Mais do que poder, deve acontecer. Deve acontecer, e a gente está dando essa contribuição. Nós temos que modernizar a máquina pública. A máquina pública precisa ser modernizada. Esse é um dos elementos, é uma das ferramentas de modernização, que a gente, então, está aí levando. Nós vamos fazer outras pesquisas, e na semana que vem eu vou apresentar em forma de indicação de moção ao senhor prefeito.